Olá, tudo bem com você? Que bom! Hoje vamos dar continuidade então às nossas aulas e a respeito de geometria, as ideias iniciais sobre a geometria plana e vamos falar especificamente na aula de hoje sobre retas e ângulos. Então vamos lá. Dentro do assunto de hoje falaremos aliás sobre ponto, reta, plano, segmento de reta, semirreta, retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Falando para você a respeito do ponto, né? O ponto, na verdade, não tem assim uma definição para ele, porque já é uma ideia primitiva da nossa geometria. Então, o ponto ele não tem dimensão, ou seja, é adimensional. Assim como eu pegar, por exemplo, o lápis e fizer um ponto no caderno. Pronto, já tem a definição ali de ponto. Mas para representá-lo, né? Dentro da geometria, eu preciso dar nome a esse ponto. Ah, como assim eu vou dar nome para o ponto? Vou chamar ele de João, de José? Não, eu vou chamá-lo de uma letra do nosso alfabeto. E essa letra tem que ser maiúscula. Por exemplo, aqui, ponto A. Faço o ponto, né, ponto normal ali na espessura do grafite, e indico pela letra A maiúscula, tá? Então, a representação de um ponto que ele não tem dimensão, por isso que ele é adimensional, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E a reta? Né? A reta tem apenas comprimento, ou seja, é unidimensional, só tem uma única dimensão. E ela é limitada em ambos os sentidos. Então, veja bem. Se ela só tem comprimento, então só desenha na horizontal? Não, a reta você desenha ela na inclinação, né, que você julgar ser necessário. Porém, é muito comum nós falarmos assim, vou desenhar uma reta. Na verdade, nós vamos representar essa reta, porque como ela é infinita, não tem como eu desenhar algo que seja infinito. Então nós fazemos o quê? A sua representação, colocando setas duplas, né? Tanto do lado direito quanto aqui do lado esquerdo, que indica que ela vai para o infinito, e representamos por uma letra minúscula do nosso alfabeto, no caso aqui, reta R. Por que eu não posso colocar uma letra maiúscula? Porque a letra maiúscula indica ponto, como você pode observar aqui, ponto A, ponto B. Quer dizer que esse ponto A e esse ponto B pertencem à reta que está aqui. Tá? Então, essa reta AB. Eu posso chamá-la de reta AB? Pode. Só que aí você coloca os pontos na letra maiúscula e uma seta dupla aqui em cima. Pode ver, quando você coloca a representação AB, tem uma seta dupla indicando. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho uma reta que passa pelos pontos A e passa pelo ponto B também. Então, temos essas duas formas de representar a reta. Pela letra minúscula, reta R, ou então colocando os dois pontos que pertencem a essa reta e aquela seta dupla em cima. E o plano? Né? O que é um plano? O plano ele é limitado em todas as direções, ou seja, é como se eu desenhasse, por exemplo, um paralelogramo. Então, essa é a representação de um plano em geometria. Então, observe que eu tenho um plano aqui, ou seja, ele é limitado nas suas 4 dimensões. E para representar um plano, nós vamos utilizar uma letra grega minúscula. Pode ser o alfa, o beta, o gama, o delta, o teta, qualquer letra do alfabeto grego. Essas são as mais usuais aqui. Claro que com o tempo a gente vai aprendendo as demais. E para representar então uma parte dele no papel, usamos geralmente a figura de um paralelogramo. Então veja a representação do plano alfa. Então esse plano foi chamado de alfa. Veja bem, tem um paralelogramo e a letra grega indicando. O que mais pode ser um plano? Ora, o seu caderno, né, a folha do seu caderno pode ser um plano. O tampo da mesa que você estuda pode ser um plano. O chão, um plano. A parede pode ser um plano. Agora, o que vai a ser um segmento de reta e uma semirreta? Professor, não é a mesma coisa? Na verdade, não. Né? Nós fazemos a representação da reta, porém um segmento de reta é uma parte da reta. Né? Mas como assim? Não entendi. A reta ela é infinita, certo? Tá.
nós representamos essa reta no papel. Porém, um segmento de reta, ele é diferente porque ele tem começo e tem fim. Então, ele começa no ponto A e termina no ponto B. Por isso que é um segmento de reta. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? Eu vou representá-lo aqui pela letra A e aqui pela letra B. Pode ser outras letras? Pode, né? Desde que sejam maiúsculas e do nosso alfabeto. E aí, no caso, a nomenclatura seria AB com esse traço em cima. Ah, mas não pode ser a seta dupla? Não, a seta dupla ela é usada quando eu indico reta. Quando é só o traço em cima, estou chamando isso de segmento de reta AB. Claro que também, uma outra forma seria escrever a palavra segmento e colocar as duas letras aqui. Aqui está no início e aqui está no final. Agora, a semirreta, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Ela tem o começo, por exemplo, ela pode iniciar no ponto A, passa pelo ponto B e vai para o infinito. Então, veja bem, a reta é infinita nas suas duas pontas. O segmento de reta, ele tem o começo e tem o fim. A semirreta tem começo, mas não tem fim. Então, observe que se prolongarmos um segmento de reta infinitamente a partir de uma de suas extremidades, obtemos uma semirreta. E representamos por AB com uma seta em cima. Veja bem que essa seta está apontando para o B. Por quê? Eu começo no A, passo pelo ponto B e vou para o infinito. Dessa maneira, né, podemos dizer que a origem dessa semirreta está sendo o ponto A. Portanto, a semirreta ela tem começo, mas não tem fim. E agora vamos estudar algumas posições das retas. As retas elas podem ser paralelas. O que são retas paralelas? São duas retas de um mesmo plano, são paralelas quando não se cruzam, ou seja, não tem ponto em comum. Elas estão à mesma distância uma da outra até o infinito. Então elas podem estar, que nem aqui, inclinada, na horizontal, na vertical, então uma do lado da outra, sem nenhum ponto em comum. Isso são retas paralelas. Aí, elas podem se cruzarem, né? Se elas pertencerem ao mesmo plano e se cruzarem, elas serão chamadas de retas concorrentes. Lembrando que uma reta concorrente ela só tem um ponto em comum. Tá? Não tem como uma reta ter dois pontos em comum, elas só vão se cruzar num ponto. Nesse caso aqui foi chamado de ponto P. Observe o ponto aqui, vermelho, né? Indicado pela letra P, e as retas R e S. Então, retas concorrentes têm um ponto em comum, retas paralelas, elas pertencem ao mesmo plano e não têm ponto em comum. Porém, quando duas retas concorrentes, né, formam ângulos retos, ou seja, nesse formato aqui de sinal de mais, ou no formato de cruz, dizemos que elas são retas perpendiculares. Quando formam aqui, ó, o ângulo entre as retas de 90 graus cada um, elas são chamadas de retas perpendiculares. Então as retas elas são paralelas, se elas não tiverem pontos em comum, retas concorrentes, se elas se cruzarem, e retas perpendiculares, quando elas forem concorrentes e formarem ângulos de 90 graus entre si. Aí as orientações e estudos para você lá no livro didático, da página 54 à página 59, tem os assuntos ali relacionados a esses conteúdos aqui, e no caderno de atividades, também da página 32 à página 34, você vai encontrar algumas atividades a respeito de nomenclaturas, retas, semirretas, segmentos de retas e plano. Ok? Ótimo estudo para você, uma boa semana!